seja bem-vindo a mais um Agrofag. Eu já começo desejando um ótimo domingo para você que está nos assistindo. Professor Celso, mais uma edição juntos por aqui. Bom dia. Bom dia, Tonela. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Veja os destaques dessa edição. Produção de rãs. A atividade exige cuidado redobrado, mas o produtor pode receber até R$ 25 pelo quilo vivo do animal. City Farm Fag, dia de campo, reuniu milhares de pessoas para acompanhar novas soluções, produtos e tecnologias voltadas para o setor da agropecuária. Conhecimento técnico e inovação nas áreas de agronomia e medicina veterinária. Isso é o City Farm Fag. Em Porto Mendes, a associação desenvolve pesquisas para aumentar a produção de mandioca branca industrial. Acúmulo de água da chuva pode ser um erro de espaçamento dos terraços? Especialista orienta sobre as funções do terraceamento. Alta performance na hora da colheita. Equipamentos agrícolas com sistemas inteligentes qualificam ainda mais o trabalho no campo. No estúdio, a conversa é sobre a evolução das colheitadeiras com a equipe da Camagril, concessionária Massey Ferguson em Cascavel. Da produção de cosméticos à adubação natural, você vai conhecer as propriedades da babosa. Preparou aquele chimarrão por aí? Então junta toda a família e continue acompanhando o programa. O Agrofag está só começando. Na quinta-feira à noite foi realizada a cerimônia de entrega do prêmio Nuevas Miradas em La Televisión. O evento virtual teve 3 países como sede: Cidade do México, Antioquia, na Colômbia, e Buenos Aires, na Argentina. O Agrofag concorreu na categoria de melhor programa realizado por emissoras de TVs universitárias, junto com outras 3 produções da Argentina, uma do México e outra da Colômbia. Pero bueno, ahora se viene un momento muy especial. Claro que sí, porque el premio Nuevas Miradas, que otorga la Universidad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cumple 10 ediciones. Es así. La UNCI reconoce la importante labor que las universidades latinoamericanas realizan en la producción y la difusión del conocimiento a través de su contenido audiovisual. Este año, Nuevas Miradas preseleccionó más de 40 proyectos que vienen ni más ni menos que de 26 universidades. ¿Sabes de dónde? ¿De dónde? De Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Cuba y de Perú. Toda Latinoamérica. Pasamos a la segunda categoría de los premios Nuevas Miradas. Se trata de programa periodístico en estudio. O vencedor foi o programa Vindictas Literárias, produzido pela Universidade Nacional do México. O Agrofag foi reconhecido como um dos melhores programas de TV universitária da América Latina. É isso aí, parabéns a toda a equipe do programa Agrofag por essa conquista e o nosso agradecimento à direção do Centro Fag, especialmente ao reitor Assis Gurgax, que teve a iniciativa de produzir o programa e levar informação de qualidade para esse setor tão importante da nossa economia. E chegou o dia tão esperado. O evento que respira inovação e promove o agronegócio regional foi realizado nesse sábado. O City Farm Fag, promovido pelos cursos de agronomia e medicina veterinária, com o apoio de diversas empresas e entidades, reuniu milhares de visitantes que conferiram de perto soluções agropecuárias, além de muito conhecimento técnico e científico. No próximo domingo, a edição do Agrofag será especial sobre o City Farm. Vamos mostrar aqui tudo o que foi apresentado no evento. Mas agora a repórter Débora Braga adianta um pouquinho de como foi esse dia de campo. É isso mesmo, Antoniela e professor Celso. Nós estamos em frente à área da Fazenda Escola, onde é realizado o maior dia de campo promovido por um centro universitário no Brasil. Conhecimento técnico e inovação nas áreas de agronomia e medicina veterinária. Isso é o City Farm Fag. O evento que promove o agronegócio regional, aliando ciência à realidade do mercado, recebeu milhares de profissionais, empresários, acadêmicos e comunidade. A estrutura dobrou de tamanho em relação ao último dia de campo, realizado em 2019. Nos 30 estandes, as empresas parceiras apresentaram mini palestras técnicas, novidades em soluções e produtos, além das parcelas experimentais com diferentes cultivares.
Todo esse trabalho, essa preparação de meses aí, né, é um pouquinho de cada um, né? São muitas pessoas, todas as empresas, a parte de organização interna, a parte de planejamento, de contato com as empresas, tudo isso demandou um tempo e muita conversa, né? E hoje aqui a gente vê o resultado disso, né? Que é de todas essas pessoas trabalhando juntos, assim, com foco, né, de fazer um bom evento. E aqui o que podia dar? Um ótimo de um evento, porque todos trabalharam focados com essa ideia de fazer um ótimo trabalho, né? A programação contou também com a participação ativa dos estudantes. Foram publicadas pesquisas científicas de diferentes áreas agronômicas. A Ana Paula é coordenadora do curso de agronomia e destacou a importância do contato dos alunos com o dia de campo. É fundamental, porque aqui eles podem viver muitas experiências ao mesmo tempo. Como você falou, a experiência de estar apresentando um trabalho de pesquisa ou estar aprendendo junto a um trabalho de pesquisa, a experiência de estar tendo contato com a empresa, conhecendo o que o mercado está trazendo de mais novo, isso eu acho muito importante para a graduação. O aluno ele tem que ter esse contato, não adianta a academia ficar longe do mercado, a gente tem que estar unido. E é uma oportunidade ímpar dele ter essa vivência, assistir as mini palestras, novas tecnologias e fazer um network, né, que a gente fala que é tão importante, ser conhecido e conhecer. No Hospital Veterinário foram apresentadas estações de conhecimento e exposições de animais. Entre as atrações do setor da pecuária, o gado purunã representou a força da pesquisa paranaense. Animal hoje classificado com animais POs e que a gente tem a satisfação de ter aqui dentro do Centro Universitário FAG, no curso de Medicina Veterinária, e que é onde a gente desenvolve aí, em parcerias com alguns institutos e alguns produtores o levantamento de dados que realmente são relevantes para a produção animal. Que são características de marmoreio, ganho de peso, peso ao nascer, desempenho desses animais, estado de engorduramento, que é o que exige o mercado. Não somente o consumidor, mas quem está comprando os animais, que vão esses animais para frigorífico. Além da pecuária, também foram destaque as novidades do mercado de pequenos animais. Teve também competição de pets. Com tantas atrações e informação técnica, quem saiu ganhando foram os visitantes. Muitas empresas com novas tecnologias, fora o drone, né, que é uma das primeiras vezes que eu vejo levantando voo, né, ainda numa feira. É uma oportunidade única, né, do evento, várias empresas e oportunidade também para a gente estar conhecendo as empresas, conhecendo o mercado de trabalho, conhecendo a área que a gente vai atuar, né? Que está apresentando bastante tecnologia para nós do campo, né? Principalmente ali em veterinária, parte de nutrição ali, parte de agronomia também está apresentando bastante tecnologia também, com implementos igual esses que a gente está vendo aqui atrás aqui, e também sobre novas tecnologias que estão sendo implantadas no campo, né? A integração com empresas e instituições que fomentam o avanço da agropecuária é fundamental para preparar os futuros profissionais e fortalecer a atividade na região oeste, conforme explica a pró-reitora administrativa do Centro FAG, Jaqueline Gurgax. Eu acho que esse momento mostra o que realmente a FAG busca. A FAG busca, claro, muita teoria, muito conhecimento teórico, mas também nós temos o lado empreendedor. E isso está mostrando aqui com mais de 40 expositores que se destacam no Brasil todo, com multinacionais, trazendo o que tem de novidade no agronegócio. Porque hoje não é só a parte teórica. O nosso acadêmico precisa saber o que o mercado está buscando, o que o mercado quer do nosso acadêmico hoje. O reitor do Centro FAG, Assis Gurgax, reconhece a importância do dia de campo e destaca o trabalho realizado no campus. É um trabalho da nossa equipe, porque é uma equipe que realmente veste a camisa e é por isso que de ano a ano melhora, e tenho certeza que o ano que vem vai ser bem melhor. Eu fico satisfeito por participar deste evento numa coisa que, segundo pessoas que entendem da área, é um dos eventos maiores dentro de uma faculdade ou universidade do Brasil. Então, a gente se orgulha. Professor Celso, grande evento, um público que conheceu um pouco das inovações para o agronegócio aqui da nossa região e que no domingo que vem vai ver todos os detalhes do segundo City Farm, né?
Com certeza, Antonella. Domingo que vem vocês verão todos os detalhes das empresas, do maquinário que está aí, toda a tecnologia que tem. E um agradecimento especial, dar os parabéns às empresas participantes, né? Os acadêmicos e seus visitantes, né? E toda a equipe que planejou e executou esse trabalho. Muito importante, muito bacana, foi um dia de campo espetacular. Com certeza. Então, anota aí na agenda. Domingo que vem tem Agrofag especial sobre o City Farm. Há 20 anos, a Atimop, Associação Técnica de Indústrias de Mandioca do Paraná, desenvolve estudos com variedades de mandioca branca para estimular a produção de amido. A associação é formada por 10 indústrias e hoje é referência nacional na atividade. Na área experimental, que fica em Porto Mendes, são plantadas cerca de 60 cultivares para pesquisa. O resultado desse trabalho levou o Paraná a ser hoje o maior produtor de fécula de mandioca do país. A Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná é integrada ainda por empresas do Mato Grosso do Sul. Juntas, buscam, através da pesquisa, variedades de mandioca branca com alta produção de amido para a industrialização. O trabalho começou há quase 20 anos e há pelo menos 15 tem parceria firmada com o governo do estado. Atualmente, são 18 hectares destinados ao plantio experimental de 60 cultivares. Desde 2007, a Atimop e o IDR Paraná trabalham em parceria para avaliar novas cultivares de mandioca e realizar o melhoramento genético. A associação é referência nacional na mandiocultura. O Sigmar faz parte da diretoria e explica que o trabalho feito pela Atimop tem o objetivo de estimular a mandiocultura no estado, além de atender às demandas dos associados. Nós nos unindo aqui, nós trabalhando com o produtor no nosso dia a dia, nós conseguimos ver as demandas que tem o setor agrícola dentro do sistema de produção, trazer essas demandas para dentro da associação e como nós temos termos de cooperação técnica junto com o IDR, temos termos de cooperação técnica com a Embrapa e com a universidade aqui de Marechal Rondon, a gente tem também desenvolvido trabalho juntos, né? A gente consegue, com essas forças desses pesquisadores, desses profissionais mais habilitados, trazer eles junto a nós para desenvolver então esses trabalhos que a gente tem feito aqui. Trabalhos que vão da prática do produtor, desde preparo de solo, escolha de variedades, escolha dos melhores materiais, tratos culturais como adubações, fertilizantes, tipos de fertilizante, fórmulas, adubações de base, adubações de cobertura, adubações de foliares, né? Até controle de plantas daninhas, controle de doenças, controle de plantas de insetos pragas, enfim, todos os tratos culturais que são inerentes à cultura da mandioca. Ele explica ainda que a própria associação é quem financia os estudos feitos no local. Isso faz com que a lavoura e a pesquisa não fiquem em espera. A Atimop ela serve como o elo de ligação entre o produtor e também para financiar alguns trabalhos que são realizados. Então, quando há o dispêndio de recursos, né, esse orçamento é apresentado junto à diretoria, a gente põe em discussão, né, e aprovada a gente aplica parte dos recursos nesses projetos, né. E o pessoal da pesquisa, para eles isso é muito interessante, porque muitas vezes o governo do estado, o governo federal, ele tem recursos, mas às vezes é um pouco mais burocrático e muitas demandas elas ocorrem de forma muito imediata. O trabalho cooperativo tem gerado resultados positivos para os produtores. Foram validadas para o plantio externo pelo menos 15 variedades que apresentam boa germinação, resistência a doenças e alta capacidade produtiva. O Wilmar é o responsável pelo cuidado da área. Ele conta que o crescimento da mandiocultura no estado tem relação direta com a pesquisa. A mandiocultura evoluiu bastante nesses 20 anos que eu estou aqui, eu vi a mandiocultura evoluir bastante e conseguindo alguns produtores com problemas de áreas para rotação de cultura. Eu acho que a mandioca ela tem assim casado bem nesse quesito em áreas que necessitam de uma rotação de cultura. Então o pessoal tem plantado bastante norte do Paraná, no noroeste
centro-oeste do Paraná, sul do Mato Grosso, tem crescido muito as áreas, em áreas se fala hoje de 80, 100, 150 alqueires, que era há alguns anos atrás quase impossível de conduzir. Então evoluiu bastante a mandiocultura, ela não se restringe somente à agricultura familiar, mas tem melhorado também para esse pessoal que tem trabalhado com a mandioca de mesa, tem tido uma opção a mais para ter um recurso a mais financeiro, né? O Paraná é o maior produtor brasileiro de mandioca para fins industriais. A safra 22-23 está estimada em 135 mil hectares e uma produção de aproximadamente 3 mil toneladas. O Cleiton é o presidente executivo da Atimop e explica a importância em ter uma área destinada aos estudos da cultura. Sem pesquisa, sem ciência, nós não avançamos. Então, temos que dar essa importância para a pesquisa. Hoje, com os parceiros da Atimop, principalmente os doutores, tanto da Embrapa, IDR Paraná, UniOeste e demais parceiros, que eu não quero esquecer no momento, é de suma importância. Porque se nós o produtor ficar trabalhando de forma tradicional, fazendo aquela mesma atividade que vem passando de pai para filho, de vô, isso vai se perdendo, principalmente o seu potencial produtivo. Então a pesquisa é fundamental para que o produtor possa produzir cada vez mais e de forma sustentável e rentável. Professor, então a gente vê a pesquisa sendo essencial mais uma vez, principalmente para aumentar a produtividade e a qualidade da mandioca produzida aqui no Paraná, né? Você vê, Antoniera, a pesquisa ela é sempre importante, uma pesquisa de vanguarda muito importantíssima, porque, veja bem, há determinadas regiões edafoclimáticas que são adaptadas a determinadas culturas. E a região noroeste do Paraná é uma região apta à produção da raiz. E nós sabemos, a raiz de mandioca, e nós sabemos que o Paraná representa 70% praticamente de toda a produção de fécula do Brasil. Então é muito importante. A fécula de amido é usada em mais de 800 produtos, né? Então você veja a importância dessa atividade para a região oeste e a importância da pesquisa para o desenvolvimento dessa cultura. A babosa tem diversas utilidades, principalmente na indústria cosmética. A Isa vai mostrar agora algumas curiosidades sobre essa planta, que também é cultivada na Fazenda Escola. Olá, bom dia! A babosa é uma planta de origem africana que gosta de clima quente e seco. Embora existam centenas de espécies de babosa, são as aloe vera, aloes e caraguatá que se destacam devido ao alto valor comercial. Com princípios fitoterápicos, ela é considerada uma planta medicinal indicada para alguns tratamentos, além de ser utilizada na formulação de produtos cosméticos. A produção de babosa ainda é pequena no Brasil, porém a procura pela indústria aumenta a cada ano, principalmente pela indústria cosmética que trata a saúde e a estética. A planta tem manejo simples e não precisa de irrigação. O que mais chama a atenção é que a primeira produção chega a 100 quilos por hectare e a produtividade quadruplica para 400 quilos a partir do 6º ano. A colheita é feita quando a folha tem aproximadamente 60 centímetros e está bem encorpada. Cada pé de babosa consegue fornecer até 2 quilos de gel. E é esse gel que passa por um processamento e vira o extrato e então é utilizado pelas indústrias. O quilo da folha da babosa é comercializado por R$1. Já o litro do gel processado vale cerca de 10 a 12 reais. Atualmente, São Paulo, Santa Catarina e os estados do Nordeste se destacam como os principais produtores de babosa. Entretanto, como o volume de produção não supre a demanda, grande parte da aloe vera encontrada nos mercados é importada. E isso mostra o quanto a babosa é uma planta com alto potencial produtivo que garante bom lucro ao agricultor. Uma dica é que as folhas da babosa podem ser batidas com água e usadas para regar as plantas como um adubo líquido. Elas são ricas em potássio, cálcio e micronutrientes e excelente para acelerar a floração e a frutificação. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro de mais novidades. Nos vemos na semana que vem e até mais. Valeu, Isa! E essa semana nós recebemos uma sugestão de reportagem enviada pelo produtor Carlos Alberto Zucchetto. Ele reparou que em algumas áreas rurais os terraços feitos para conter a erosão estão acumulando muita água da chuva e que isso pode ser um erro de espaçamento.
Nós vamos mostrar agora o áudio que o seu Zuchetto enviou e conversar com o professor e agrônomo Elton Rosa, que fala sobre essa técnica de terraceamento. Eu tenho notado o seguinte, com essa chuva toda que andou dando, eu achei muitos terraços de base larga cheios de água. Quando é que um terraço fica cheio de água? Quando ele está demarcado em distanciamento errado. Quanto mais declivoso o terreno, mais próximos são os terraços. O meu terraço lá, por exemplo, pela declividade que eu tenho, tem que ser em torno de 27 a 30 metros. Aí tem uma parte de água que fica da chuva, mas de manhã cedo, mais 4, 5 horas depois, 3 horas depois, está tudo absorvido, não tem mais, não encharca mais a de terra. Mas eu tenho notado em Catanduvas, principalmente porque eu fico mais lá, mas eu duvido que não tenha isso também em outros lugares, que fica dias, semanas, os terraços cheios de água. Então tem que ver os professores aí da FAG, o pessoal, para dar uma divulgada e fazer um estudo em cima disso e colocar isso como matéria muito importante aqui para o oeste do Paraná, que o clima está assustando e surpreendendo dia a dia. E para entender qual é a função da técnica de terraceamento, a gente vai conversar com o engenheiro agrícola e professor do curso de agronomia, Elton Rosa, que vai explicar para a gente de que maneira essa técnica pode auxiliar aí na conservação do solo e de que maneira ela precisa ser feita pelos produtores. Bom dia, professor Elton. Bom dia, tudo bom, Antoniela? Então, a técnica de terraceamento é uma técnica, na verdade, milenar, né, com o objetivo de seccionar, então, ali o fluxo de água. Então seria dividir o terreno em várias rampas com o objetivo de fazer com que a velocidade de água ela não fique tão alta a ponto de causar erosão. Então no caso, esse sistema ele foi implementado praticamente em década de 70, década de 80, né, aí em vários locais, principalmente quando começou o sistema plantio direto, com o objetivo de fazer com que tenha contenção de água e o processo erosivo em si não aumente. Cada produtor tem uma demanda. Cada tipo de solo, dependendo da região, dependendo do clima, vai exigir uma técnica diferente. O que o produtor tem que se atentar na hora de fazer esse planejamento para os terraços da maneira correta? Primeiramente, fazer um levantamento da declividade do terreno. Então, partindo do local mais elevado, né, do talhão ou propriedade, fazendo com nível óptico e com uma régua, né, fazer a demarcação do terreno e posteriormente existem cálculos específicos que levam em consideração alguns fatores como tipo de solo, né, fatores ligados também a manejo, né, qual que é o tipo de sistema que é empregado, se é plantio direto, se existe algum tipo de revolvimento no solo e também características da região. Então, em alguns lugares, histórico de chuva, né, então histórico de 30 anos, qual que seria o máximo de chuva que acontece em um curto espaço de tempo, são fatores que são levados em consideração. E agora no sentido do áudio que a gente recebeu do seu Carlos Alberto Zuchetto, como é que você analisa essas imagens que ele enviou e a dúvida que ele tem também em relação aos erros que os produtores podem ter, de repente, nas propriedades? É claro que no último mês, principalmente, houve um regime muito grande de chuvas, né? Então, claro que possivelmente, né, aquela foto talvez esteja relacionado a uma condição de uma alta quantidade de chuva em um curto espaço de tempo, que o solo talvez não teve capacidade de acabar retendo tão rapidamente. Então, claro que fatores como densidade do solo, porosidade, resistência do solo são fatores que podem também agravar essa situação. Infelizmente, alguns agricultores estão desfazendo, né, na verdade, alguns terraços para facilitar então ali o trânsito de máquinas. E isso em algum momento pode acarretar em problemas de erosão, como já foi visto, né, principalmente aí nessa última chuva que deu, algumas regiões sofrendo problemas de erosão, né, que já deveria ser abolido aí já há algum tempo. Então, como a gente viu na entrevista, a função do terraceamento é realmente segurar a água ali no terreno, né, professor? Pois é, Antoniela, a gente viu no vídeo ali os terraços alagados, né? Isso significa que a capacidade de filtração já se esgotou, então vai fazer aquele alagamento. Mas vou trazer um resumo rápido aqui. Na década de 70, 80, você fazia os terraços com declive e chegava no vizinho e você jogava água. De acordo com o terreno, se fosse um terreno mais estruturado, não criava buraco, erosão. Se fosse um terreno mais arenoso, dava-se erosão. A partir de 80, com o início aí do plantio direto, optou-se no Paraná por fazer uma microbacia, ou seja, o seu terraço a sua curva de nível tinha que acompanhar a curva de nível do vizinho, então você não podia fazer declive. E com um plantio direto, melhorou esse escorrimento, a dificuldade da água escoar, né? Então ela ficou mais retida, não se fazia as vassourocas, né?
A partir daí veio então as máquinas mais modernas, plataformas de plantadeiras maiores, plataformas de colheita maiores, e começou-se a ter os terraços de base larga, onde possibilitava que as máquinas mais modernas pudessem plantar e colher. O alagamento, nesse caso, significa que o terraço realmente está funcionando. O que não pode é, de um terraço para outro, eliminar um dos terraços e dar um espaço maior que não tenha condições de segurar essa água. Aí você vai ter o escorrimento, você vai ter a erosão superficial do solo. Então, se houver um escorrimento, procure o técnico, veja se está dentro do espaçamento e resolva o problema, porque o solo é a propriedade mais importante que o agricultor tem. Acompanhe agora o Mercado Agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 169,00, a saca do milho R$ 76,00 e a saca do trigo R$ 98,00. No próximo bloco, equipamentos agrícolas de alta tecnologia. Representantes da Massey Ferguson falam sobre as novidades no segmento das colheitadeiras. E ainda nessa edição, já pensou em criar rãs? Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Cada vez mais os agricultores buscam equipamentos que reduzam custos de operação, tenham baixa manutenção e alta tecnologia. Tudo para atender às demandas e às necessidades nas lavouras. Atenta a isso, a Camagril, concessionária Massey Ferguson em Cascavel, tem inserido sistemas de última geração em toda a linha de equipamentos. O objetivo é que o produtor possa qualificar ainda mais o trabalho no campo. O Tiago planta soja e milho verão em 440 hectares na colônia Melissa. Já pensando no final da safra, ele conta que o trabalho na propriedade deve ser otimizado com a colheitadeira da Massey Ferguson. Além disso, com a plataforma da empresa, ele consegue ter maior capacidade e desempenho na hora da colheita em menos tempo. A gente viu uma evolução muito boa na questão de plataformas, uma colheitadeira de alto rendimento, manutenção mais simples, então esses foram os diferenciais que a gente optou pela Massey. E a questão da tecnologia aqui no campo, como que fica? E as máquinas são preparadas para a agricultura de precisão, né? Fazem um mapa de produtividade, de colheita, a gente está entrando nessa área agora, está se aperfeiçoando e ela tem atendido às nossas necessidades. E a questão da colheita, como que vocês podem destacar aí os benefícios da colheitadeira da Massey? Qual que é o diferencial? Ela é uma máquina que a plataforma tem um excelente desempenho. Então, a plataforma de corte de soja, onde a gente tinha muitas percas antigamente. Então, hoje a gente tem um desempenho muito bom com a plataforma. Eu vejo que o grande diferencial hoje da Massey em questão de colheita é a plataforma. E essa evolução constante de mapa de produtividade, dessa parte digital da máquina. Os agricultores têm buscado por equipamentos que reduzam custos de produção, tenham baixa manutenção e mecânica simples. Tudo isso aliado à alta tecnologia implantada no maquinário, que vai atender às demandas e às necessidades na lavoura. Atenta a isso, a Camagril Massey Ferguson tem oferecido sistemas de última geração em toda a linha de equipamentos. O objetivo é de que o produtor possa qualificar ainda mais o trabalho na lavoura. O Tiago é coordenador de marketing da Camagril
e tem acompanhado o desempenho das colheitadeiras no campo. Ele destaca o apoio técnico ofertado pela empresa aos agricultores. A Camagril sempre busca, então, desde a entrega técnica da máquina, passar todas as informações que são coerentes à regulagem da máquina e manutenção, de maneira que o produtor possa estar utilizando ela da melhor maneira possível na lavoura, certo? Então ele consegue estar utilizando todos os recursos que a máquina possui na hora de fazer a colheita. Então hoje se fala muito em agricultura digital, onde nós temos que ter vários dados da lavoura, como são esses a produtividade, umidade da lavoura e todo o rendimento que nós temos em um talhão, para utilizar essas informações e extrair daquele talhão a melhor produtividade possível. E isso também vem diminuindo as perdas na lavoura, né? Com certeza. Então, com o auxílio desse recurso, né, onde você tem o fornecimento dos dados e os recursos da máquina, realmente físico e uma boa regulagem, você consegue extrair o melhor possível na hora da colheita. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre equipamentos agrícolas com a equipe da Camagril, concessionária Massey Ferguson de Cascavel. Tiago Zuculotto, coordenador de marketing tático, está aqui para conversar com a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Antoniela. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem. E também o Ricardo Ferrari, gerente comercial de Cascavel. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Vamos falar então a respeito dessa evolução dos maquinários, né? Como toda a tecnologia tem vindo para auxiliar o produtor rural. Os equipamentos Massey Ferguson, eles têm muito disso, de trazer a tecnologia para aliar aí a facilidade do produtor no campo, é isso, né? Exatamente, né? Então, o que todo produtor busca, além de um ótimo desempenho da máquina, trazendo eficiência, trazendo economia, são também os recursos que estão utilizando agora referente à agricultura digital, né? Então, você ter a parte de mapeamento de colheita, a parte de um piloto automático trabalhando bem, para que ele possa utilizar, então, todos os dados fornecidos na hora da colheita, para estar preparando uma próxima safra, né? O próximo ciclo da safra, então. E como a gente sabe, a janela de colheita agora está cada vez mais apertada, então o produtor tem que otimizar o tempo dele da melhor maneira possível, né, Ricardo? Com certeza. Nosso trabalho, o trabalho da marca, é focado diretamente em trazer tecnologia e inovação para que esses processos sejam mais ágeis, né? Então a gente depende muito hoje em dia do clima, de como que está o tempo, previsões. Então a gente tem que estar com a máquina com alta produtividade para quando ela entrar no campo, ela entrar trabalhando e trazer o máximo de recurso e recompensa futura para o produtor, né? Acho que é Ricardo, né? Isso. Ricardo, você está falando de tecnologia, né? Na minha época era Santa Matilde, né? Estou meio atrasado, né? Mas veja bem, qual tecnologia que existe essas máquinas de plantio? Nós sabemos uma conversa de axial, híbrido aí. Você poderia definir para os nossos assistentes que estamos ouvindo, né? Sim. Assistindo, né? Desculpem. O que é essa diferença? Sim, a gente possui duas categorias de máquinas, né? São as máquinas híbridas, que a Massey Ferguson é pioneira nessas máquinas desde 2011. Né, que é uma máquina que, vamos dizer assim, ela é bem dimensionada para a nossa região, né, e as máquinas axiais, que são dois modelos distintos, né. Então a máquina híbrida, no caso, ela é uma fusão, né. A máquina axial trabalha somente com o rotor, né, que são máquinas maiores a partir da classe 6, e nas máquinas híbridas nós temos a classe 4 e classe 5, né. O Thiago pode explicar bem certinho a diferença de cada uma, né. A ideia da máquina híbrida que nós trabalhamos, então, ela é unir o melhor das duas classes de máquinas que estão fora, né? Que são as máquinas axiais, que trabalham com o rotor, e as máquinas tangenciais, ou as máquinas de saca-palha, né? Como são mais conhecidas. Então, na máquina de saca-palha, a gente tem o cilindro, que é responsável por trilhar o material, então debulhar, né, a espiga do milho ou a vagem da soja, enquanto na máquina axial, o rotor é responsável por trilhar esse material, então debulhar a espiga do milho ou a vagem da soja e também separar. Na máquina híbrida, nós temos então a junção dos dois sistemas, né? Nós temos então o cilindro fazendo essa parte de debulha do material, tá? Tanto o milho, a soja, o trigo, então as demais culturas que a gente pode trabalhar, e um rotor que é responsável aí por fazer então a separação da palhada e do grão, né? Isso vai garantir para nós que a gente tenha um produto mais limpo e uma separação mais eficiente. Porque, então, e a axial? Vamos dizer assim, essa híbrida seria melhor para uma região, a axial melhor para outra região?
Isso, então conforme nós tivermos diferentes condições de colheita ou de regiões na hora da colheita, a gente também consegue adequar uma máquina um pouco melhor do que a outra, né? Então talvez nós tenhamos uma região onde nós temos o terreno mais acidentado ou talvez a colheita é realizada um pouco mais úmida. Na máquina híbrida nós temos um pouco mais de recurso para trabalharmos com com esse caso, então, dessa região, certo? Enquanto na máquina axial, talvez nós tenhamos um melhor desempenho em regiões onde temos um terreno mais regular e nós conseguimos ter uma colheita, assim, mais larga escala, né? Com um desenvolvimento maior. Vamos dizer assim, para o cerrado, então, seria, vamos dizer, mais axial, que são um terreno mais plano, clima mais firme, você pode... Normalmente. E para a região sul seria mais a híbrida. Isso, mas não impede, nós inclusive temos bastante máquinas axiais na nossa região também trabalhando. Né? Tá. Pois a máquina axial da Massey também permite bastante regulagem, ela tem bastante recurso que faz com que ela então tenha um ótimo desempenho também na nossa região. Se eu estou entendendo mais ou menos a conversa, você com a híbrida você pode começar a colher um pouquinho mais cedo e pode deixar de colher um pouquinho mais tarde, vamos dizer assim, porque antigamente você esperava, não vamos colher agora e está jogando fora. Começaram a escurecer, vamos parar que está jogando fora. A híbrida permite uma plasticidade, vamos dizer, um espaço maior de colheita? Perfeito, exatamente, né? Então é justamente isso o recurso que ela tem a mais que nós conversamos, né? Então, principalmente na hora de separar o material, ela vai ter esse melhor desempenho, essa maior eficiência que vai permitir separar, mesmo que o material, a palhada, esteja um pouco mais úmida do que o convencional. Uma janela maior de colheita durante o dia. Perfeito. O que acaba gerando um maior desempenho, uma melhor eficiência, né? Então você tem mais tempo disponível na lavoura. A gente vê que essa tecnologia, um corre atrás do outro, que nem Fórmula 1, né? A Massey foi uma das primeiras? Como é que foi a história dessa situação aí? Isso, a Massey desde 2011 já entrou com esse projeto das máquinas híbridas, né? Ela fez um estudo na Europa, ela fez um estudo no Brasil todo, principalmente na nossa região sul, que o clima, vamos dizer assim, tem mais alterações, né? E ela viu que essa máquina, no caso, serviria muito bem para a nossa região sul do Brasil. Então ela ficou desenvolvendo anos o projeto, em 2011 ela largou no campo, né? Então a gente já tem aí mais 13 anos da máquina trabalhando, dessa tecnologia trabalhando aqui, com excelentes resultados, entende? Na nossa região ela tem se mostrado muito bem, igual o Thiago falou, não é porque aqui a gente tem máquina híbrida, não tem a máquina axial também, mas eu falo assim que ela está bem dimensionada para a nossa região e para o nosso clima. Né, que igual a gente estava falando, às vezes nosso produtor precisa começar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e parar à meia-noite. Essa máquina permite. Né? Dizer que a máquina axial, no caso, ele ia perder lá 3, 4 horas de colheita, de tempo de colheita, vamos falar assim. Então ela ficou bem dimensionada para a nossa região e a gente está muito satisfeito com os resultados que ela está trazendo. E permite você colher mais à noite, mais à noite também. De repente caiu um pouco a umidade, aumentou a umidade, né? O clima baixou. Ela continua trabalhando, porque ela permite mais regulagens, entende? E ela tem esse sistema também do cilindro batedor, que ela vai ajudar no processo. E o sistema de destruir a palha, jogar na lavoura? Porque antigamente a gente tacava fogo, né? Distribuir a palha. Nós estávamos conversando antes, né? O professor falou que realmente, antigamente, pessoal, o manuseio desse resíduo era bem diferente, né? Então era realizada essa queimada então, do residual da colheita, né? E aí então que entrou toda a parte de plantio direto e tudo mais para a gente conseguir plantar em cima da palhada, que é um residual da colheita, né? Mas claro que para isso a gente tem que ter esse residual bem manejado, né? Um residual bem espalhado, que não se acumule, que esteja bem picado na lavoura. E isso nós temos tanto na máquina axial quanto na máquina híbrida, né? Esse bom manejo dos resíduos, permitindo então que posteriormente você pode estar realizando o plantio já em cima, logo em sequência da colheita. Sem problema. Eu vou falar uma pergunta agora sobre tecnologia. Hoje nós estamos falando sobre tecnologia, né? Mas hoje vem toda uma tecnologia embarcada, onde o cara vê lá uma tela de LCD e consegue resolver todos os problemas ou percebe algum problema que esteja acontecendo. Essa tecnologia, para os operadores, como que é? Os operadores estão conseguindo se adaptar a isso? Porque, veja bem, a geração XYZ, né? São mais adaptadas, né? Os sistemas que estão vindo das máquinas estão sendo bem intuitivos, né? E a gente tem uma equipe que o Thiago coordena que está 100% a campo. Então, desde a largada da máquina, vamos dizer assim, a gente larga o produto trabalhando, o equipamento trabalhando e o pessoal dando suporte, né? Junto com o pessoal de pós-vendas e de peças também, que todo mundo trabalha em conjunto.
né? Essa tecnologia ela só vem trazer benefícios. Com esses mapas de produtividade, o produtor consegue acompanhar até muitas vezes simultaneamente da máquina trabalhando, né? Como que está, questão de umidade, questão de estar jogando fora, questão até do custo de combustível, como que está sendo o desempenho dela durante a colheita. Então isso aí só vem agregar, né? E a parte de operação mesmo tá bem fácil. Antigamente tinha 3, 4 monitores, hoje em dia está vendo um negócio bem intuitivo, então vamos dizer assim, tá facilitado o sistema, né? O pessoal até bem recentemente assim, eles entravam numa máquina, eles viam um monitor, eles já ficavam um pouco arredios assim, né? Exatamente. Tinham medo de trabalhar. O que acontece é assim, ó, normalmente quanto mais tecnologia vem embarcada nas máquinas, isso está se traduzindo em algo mais simples para o operador trabalhar, certo? Então, por exemplo, antigamente você ia regular a abertura de um côncavo, alguma rotação de algum componente, você fazia isso através de uma alavanca ou de algo um pouco mais mecânico, certo? Hoje em dia, por exemplo, na nossa máquina axial, você vai fazer tudo isso a partir do monitor. Então, se torna mais simples ainda, né? Você tem um ajuste um pouco mais fino também. Como que vamos falar, antigamente o produtor podia saber quanto que ele estava colhendo só na hora da balança. Agora ele vai saber simultaneamente acompanhar o processo em tempo real. Tempo real. Né? Mas essa tecnologia não está atrapalhando os operadores. Os operadores, quer dizer, estão se qualificando e estão acompanhando essa tecnologia. Porque quando você instala um programa de software, se ele não for muito intuitivo, os caras abandonam o programa, né? E na casa da máquina é um valor muito grande, né? Para você abandonar não é fácil. Quer dizer, o cara tem que ser mais especializado, vamos dizer assim. Como eu comentei, né? A equipe do Thiago, da difusão, a gente tem um setor só que acompanha esse tipo de equipamento, de tecnologia. Treinamento e tecnologia. Então, toda a linha da Massey Ferguson que a Camagril vende, que possui tecnologia embarcada, a gente dá todo esse suporte, né? Tanto, vamos dizer assim, na parte pessoal, né? Questão de treinamento e como operar a máquina, e a questão também do pós-venda, questão de piloto, toda essa parte de peças também. Vocês apresentaram agora no City Farm os 2 tipos de máquina. A Fazenda FAG tem os 2 tipos de máquina. Exato, né? Nós apresentamos então no City Farm aqui. A FAG já trabalha, então a FAG possui aqui uma máquina híbrida e 2 máquinas axiais que trabalham nas áreas da FAG, então de lavoura, certo? Nós apresentamos essas máquinas durante o evento, certo? Apresentando então tudo que ela tem de recurso e de tecnologia para os alunos. Tá? Isso que o Ricardo comentou antes, então, relacionado assim à operação dessa tecnologia dos monitores, é essencial, então, o que a gente sempre tenta fazer na Camagril é que na hora da entrega técnica, então, de entregar a máquina para o cliente, a gente tentar passar isso mais claro e o mais fácil possível para o operador e para o cliente que realmente comprou a máquina, né? Para que ele, então, consiga realmente utilizar todos os recursos que a máquina tem, certo? Não adianta a gente entregar uma máquina que tenha bastante recurso, que seja muito eficiente para o cliente, para o operador, e ele não conseguir utilizar. Então é muito importante que na hora da entrega ele tenha isso bem esclarecido. Ok. Muito bem. Agora eu vou voltar um pouquinho só para falar em relação ao caso do nosso entrevistado, Thiago, sobre a disponibilidade da plataforma Draper, que você já comentou em outras reportagens com a gente, é um dos diferenciais, vamos dizer assim, das colheitadeiras de vocês? Isso, então a plataforma Draper, ela é utilizada então pela máquina 6690 da classe híbrida, que é a nossa maior máquina híbrida, certo? Que é na plataforma 25 pés, e em todos os modelos das máquinas axiais, tá? Então nós temos plataforma Draper de 25 pés até 45 pés disponíveis para as máquinas, tá? O que essa plataforma traz de tão diferente, tão importante para os produtores que eles gostam dessa máquina, né? Ela reduz muito a perda na hora da colheita, tá? E além de reduzir a perda na hora da colheita, a gente tem uma alimentação do sistema de colheita da máquina muito mais homogênea, tá? Então como que isso acontece, né? Por que a gente diminui essa perda? Ao invés de nós termos o transporte do produto na plataforma através da rosca, que cria um atrito bem grande no material, nós fazemos isso através da esteira, certo? Então o material é trazido até a boca da máquina, até o alimentador da máquina, sem ter atrito, então nós eliminamos a debulha do grão ali na plataforma, tá? Então, como essa esteira consegue fazer essa alimentação mais homogênea para o canal alimentador, isso também vai influenciar em todo o sistema de trilha da máquina. A máquina vai estar sempre trabalhando no mesmo ritmo, certo? O que vai garantir para nós, então, que aquela regulagem que foi feita de colheita seja ideal e esteja entregando o melhor resultado possível. É mais um dos recursos, então, que vocês propõem aí para os produtores. O que a gente também destaca muito nessa plataforma, que ela faz a máquina trabalhar sempre bem alimentada, vamos falar assim.
Então, que devido a ela vir homogêneo o produto, ela vai trabalhar sem sofrer solavanco, sem ter trancos no processo. Então, ela vai trabalhar mais leve, né? E também uma coisa que a gente tem que destacar, que a nossa plataforma é a única plataforma que a gente pode fazer a manutenção dela no próprio produtor. Se ela tiver algum problema na esteira, algum corte, alguma coisa, a gente consegue fazer, vamos dizer assim, uma manutenção dela, não precisa trocar ela toda. Isso é muito importante. Às vezes pega uma pedra, algum obstáculo, teria que trocar toda a parte de esteira. A da Massey Ferguson a gente consegue fazer assim, uma manutenção no devido local, fazer tipo, uma espécie de remendo, entende? Então, isso é muito importante, porque pega qualquer obstáculo, parou a colheita. Espera aí, vamos arrumar lá mesmo, entende? A gente não precisa recolher essa plataforma e trocar todo esse equipamento, que é um custo bem elevado. Ela é uma plataforma mais cara de caracol. Então, a manutenção a gente consegue fazer no local, entendeu? Isso é muito importante, né? Outro fator muito legal da plataforma Draper que eu não comentei é que na barra de corte ela permite uma maior flexibilidade. Então, como a gente comentou, né, que a gente tem na nossa região bastante terreno irregular, isso auxilia muito na hora da colheita, né? A gente tem uma melhor cópia do desnível do terreno, né? Então isso faz com que a gente tenha esse corte mais uniforme na hora da colheita. Acompanha o terreno. Perfeito, exatamente. Pelo que entendi, então, essa plataforma aí, ela faz um fluxo constante de produto, né, da soja, sei lá, da soja, e ela vai chegar no batedor com aquele fluxo constante. Chegando naquele fluxo constante, ela tem um sistema que vai ser muito mais eficiente a debulha e a separação. Uma alimentação dos resíduos, mais, vamos dizer assim, mais estável, né? Mais estável, Isso. Exatamente. Isso aí. Exatamente. E essa questão de vocês poderem ir até a propriedade, né, de repente fazer a regulagem, prestar esse apoio ao produtor no sentido de poder melhorar o equipamento, de repente prestar aí um atendimento suporte, direto na né? propriedade, Suporte um suporte, já traz economia e adianta o tempo também. Além da, pode falar, professor? Não, pode terminar, depois eu faço. Eu só ia comentar que a gente está falando sobre as colheitadeiras, mas no nosso bate-papo do videocast a gente comentou sobre vários assuntos relacionados à evolução dos equipamentos agrícolas e principalmente com foco na tecnologia Massey Ferguson. E quem quiser acompanhar está convidado, a gente vai deixar um QR Code na tela, porque no Agrocast FAG a gente falou com a equipe de vocês sobre esse assunto também, era só isso. Sim. Não, só complementando, né? Para você ter uma boa colheita, você tem que ter uma boa colheitadeira, mas você tem que ter um bom plantio, né? Não ter as falhas, não ter as duplas, né? Vocês também têm uma máquina aí sensacional de plantio, né? Com certeza. Inclusive nós apresentamos também no City Farm FAG aqui um conjunto do trator 8700 com uma plantadeira Momentum, né? Que é o que entrega hoje no mercado aí o que a gente tem de mais tecnológico e mais eficiente se tratando de plantio, né? Então nós temos um produto de ponta aí. Beleza. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje e vamos acompanhar as próximas evoluções dos equipamentos Massey Ferguson. Estão convidados para retornar quando quiserem. Nós que agradecemos o convite, a parceria de sempre, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Camagril e a Massey Ferguson está à disposição de todos. Muito bem. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. No domingo, a tendência continua sendo de tempo instável em boa parte do Paraná. Temperaturas elevadas são esperadas à tarde. Não se descarta chuva bem localizada no oeste e no sudoeste. Entre segunda e terça-feira, com a aproximação de uma nova frente fria, aumenta a instabilidade e as chuvas ocorrem em várias regiões. Em Cascavel, o domingo será ensolarado, com temperatura na casa dos 30 graus. Na segunda-feira, o tempo muda e a indicação é de pancadas de chuva que devem continuar durante a terça-feira. O tempo volta a abrir na quarta e segue com céu claro até o final da semana. A mínima é de 16 graus. Em Mercedes, o tempo fica parecido. A semana começa com chuva e o tempo deve permanecer parcialmente nublado. A partir de quarta-feira, o dia será ensolarado e a instabilidade retorna para a região até a sexta-feira. Os termômetros variam entre 18 e 32 graus. E na região de Campo Bonito, são esperadas pancadas de chuva na segunda e na terça-feira. Seguindo a indicação das demais cidades da região, o céu volta a abrir de quarta em diante. A mínima durante a semana será de 16 e a máxima chega a 30 graus na região de Campo Bonito.
Depois do intervalo, você vai conhecer como é o manejo para a criação de rãs. A atividade exige bastante cuidado, mas o produtor pode receber até R$ 25 pelo quilo vivo do animal. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. A criação de rãs tem trazido ótimo retorno financeiro ao seu Omídio, produtor do interior de Toledo. Há mais de 30 anos na atividade, ele realiza todo o processo de produção dos animais, até estarem prontos para o abate. A nossa equipe foi até lá para mostrar como são as fases do desenvolvimento da ranicultura. Veja só! A carne de rã é considerada um prato nobre no Brasil e a criação desses animais exige um manejo adequado, em diferentes fases. A gente vai mostrar para vocês, a partir de agora, cada uma delas. O seu Omídio atua na atividade da ranicultura há mais de 30 anos. Em 85, eu me formei técnico em piscicultura, né? Aí fui fazer estágio de camarão em Floripa, na universidade, e fiquei lá 45 dias. E a ideia era trazer o camarão para a nossa região, né? E foi indo, aí meu pai tinha na propriedade açudes e tal, entrei na piscicultura, né? E durante o período também do curso de piscicultura, nós visitamos um ranário em Assis Chateaubriand. E aí despertou a ideia de criar rãs, né? Aqui na propriedade, localizada no interior de Toledo, ele se dedica à criação das rãs touro, espécie de origem americana. Tudo começa aqui nos aguapés, local em que as matrizes passam pelo processo de acasalamento e desova. Os ovos são coletados com a ajuda de peneiras, de modo manual, e levados para as piscinas de eclosão. Na sequência, após 2 a 3 dias, são levados aos açudes. Aqui são 14 mil metros quadrados destinados para o desenvolvimento de girinos. E a partir daí, nos 4 meses seguintes, eles passam por uma metamorfose, até se tornarem imagos. Quando atingem a fase jovem, como imagos, esses animais são trazidos para os barracões e alojados em cada uma das baias. Aqui são 2 sistemas. Na fase inicial da criação, é o sistema semi-alagado. Já na fase final do crescimento desses animais, é o sistema totalmente alagado. O ranário é composto por baias. São tanques de alvenaria, onde ocorre a reprodução e engorda. Conseguimos agora alugar chiqueirões para suínos e estamos adaptando esses chiqueiros para a ranicultura. Então o próprio chiqueiro para porcos, para suínos, nós estamos adaptando para a ranicultura. Hoje nós temos uma capacidade de 250 mil rãs por lote anual, vamos dizer assim, né? Porém, agora, nesse momento, estamos com 100 mil rãs, né? Mas a tendência nesse verão é chegar a 250 mil rãs na engorda. A alimentação dos animais é feita com ração, com 40% de proteína animal. Hoje, toda a baia inundada, a ração é extrusada, ela flutua bem, né? E, digamos assim, a ração flutuando, ela acha que é um animal vivo.
né, no caso. E essa ração hoje ela vem com 40% de proteína e toda ela é proteína animal, tá? Não vegetal, tem que ser proteína animal, tá? Ela tem vários tamanhos, de 2 a 3 milímetros, 5 milímetros, 9 a 11 milímetros, aí vem a 15 milímetros conforme o tamanho da rã, tá? A conversão alimentar dessa ração hoje, nós consumimos mais ou menos em média 1,5 kg de ração para produzir 1 kg vivo de rã. O tempo médio para chegar ao ponto de abate com peso entre 300 a 350 gramas é de 4 meses. Quanto mais quente, mais rápido se torna o metabolismo da rã e o ponto para o abate. Já aquela rã que nós não conseguimos engordar em 4, 5, 6 meses, ela vai entrar no período de inverno e pode chegar a 8, 10 meses para ela ficar pronta para o abate, né? Então, na verdade, a gente fala por lote anual. E agora em relação ao destino dessas rãs, né? O senhor manda para Chapecó e para São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o destino dela. Hoje nós comercializamos a rã viva para um frigorífico que tem em Chapecó, que é o mais próximo, 370 quilômetros, é com o CIF, né? Nós levamos essa rã viva para eles, né? Em caixas, tipo frango, como se eu estivesse transportando frango, né? Sem água, molhamos no caminho, né? E nós levamos 1.000 quilos toda a viagem para eles. E o outro mercado é em São Paulo, que tem frigorífico também, e tem um mercado interessante em São Paulo, que é um mercado chinês. Segundo o ranicultor, a atividade é lucrativa e excelente opção para a diversificação nas propriedades rurais. Então, a nível de frigorífico, eles devem estar comercializando essa carne hoje entre 60 e 70 reais. Nós vendemos para o frigorífico a R$ 25 reais o quilo vivo, tá? Mais o frete que eles nos pagam, né? Então fica fácil o produtor fazer uma conta, né? Se é 1,5 kg de ração, hoje o quilo dessa ração está em torno de R$ 5,60 o quilo. Então a conversão de 1,5 para 1, então ele já faz o cálculo dele e tal. Daí tem o valor do girino, é óbvio, né? Hoje nós vendemos milheiro de girinos a R$ 350 reais o milheiro dele, tá? Então, para quem quiser começar uma criação com girinos, por exemplo, é esse o valor. Aí há quem comece com matriz da rã. Hoje nós cobramos R$ 200 reais um casal de rãs, né, para o cara começar. Apesar dos desafios da produção, a carne é leve e rica em proteínas, além de alcançar bons preços no mercado. É um comércio hoje que está ocioso, a demanda, a procura é muito grande da carne de rã, da rã viva por esses frigoríficos. Por exemplo, se nós tivéssemos 5.000 quilos amanhã para entregar, a gente entregaria. Então eu recomendo muito que alguém crie, que quem quiser criar, nos procure, que a gente incentiva, né? Sem problema nenhum, não tem custo para a gente ensinar alguém a produzir rãs. E estamos abertos aí a quem quiser conhecer a nossa propriedade aqui. E além da cobertura do City Farm, ontem a nossa equipe também acompanhou o lançamento oficial do evento na noite de sexta-feira no anfiteatro da reitoria do Centro FAG. Acadêmicos e professores dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária assistiram a palestra sobre cooperativismo e preparação para o mercado de trabalho com a assistente de desenvolvimento humano e social, Jaqueline Zampar. E se divertiram com o stand-up do humorista Alorino. Meu nome é no passado do pretérito perfeito do Rugido do Leão. Falei, como é que é? Ele falou, Rosnei. Rosnei? E você está acompanhando o nosso videocast? É o Agrocast FAG, com episódios repletos de conteúdos e dicas para os produtores rurais. Nas gravações, conversamos com convidados sobre novas tecnologias, técnicas de manejo, mercado, muita informação para se atualizar sobre as soluções voltadas para o setor rural. Para assistir ao Agrocast FAG é fácil, basta acessar o nosso canal no YouTube. Aproveite e já se inscreva. E também é possível acompanhar todo o conteúdo no Spotify. No nosso perfil nas redes sociais, @agrofag, você também confere uma prévia das reportagens que exibimos aqui e os bastidores das gravações. E se você quiser participar aqui do programa, indicando sugestões de reportagem, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram ou também no nosso WhatsApp, no 45 3321
3970. E agora, acompanhe a cotação da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 272. O quilo do suíno, R$ 6,65 e o quilo do frango, R$ 4,92. Professor Celso, como a gente sempre comenta aqui no programa, conhecimento e pesquisa nunca são demais, né? Nunca é demais, se complementam. E agora então vamos conferir algumas dicas de cursos e eventos focados no setor rural. Especialização em produção de alimentos de origem animal para nutrição. É um curso que é realizado pela pós-graduação do Centro FAG. Para quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato fag.edu.br/pós ou então tem um contato direto do WhatsApp 55800-591-1734. Agora uma indicação da Bike Trekking Ecotour, lá de Toledo. Uma equipe parceira que sempre indica alguns cursos, alguns eventos para a gente, principalmente focados aí na atividade de trekking. Então, dia 19, 20, 26 e 27, tem aí opções para quem quiser participar. Trilha corporativa, trilha Saltos Duas Irmãs, rapel, expedição e visita Campos de Lavanda. As inscrições estão lá no Instagram Bike Trekking Ecotour. A gente vai deixar QR Code na tela também para ir direto para as inscrições e participar dessas atividades tão legais. E agora outro evento que a gente traz aqui para vocês, 13ª Mostra Técnica do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, no dia 29 e no dia 30, vai cair numa terça e numa quarta-feira. Então o Gerson, que é o diretor do colégio, já indicou para a gente que terão várias atividades, é aberto ao público e o local, Estrada Rural Narciso Antônio Casaroto, número 1911, Jardim Panorama, lá em Toledo. Mais informações, 459-9957-0156. Agora uma foto da acadêmica Débora Kozovski. Ela está fazendo o TCC dela, né, professora? Inclusive, o senhor já deu aula para ela também? Sim. E ela mandou, então, marcou o Agrofag lá no Story, está participando aqui do programa com a gente. Muito bem, Débora. Boa sorte aí no seu TCC. É uma fase final muito boa. E agora uma foto do extensionista do IDR Paraná, o Roberto Dalmolin, que nos enviou essa imagem muito legal, essas fotos muito legais, com as mulheres que produzem o café na lata lá de Jesuítas. Oh, muito bom, hein? Legal demais, ele já veio dar entrevista aqui no programa, Sim. Nós já conversamos também com as mulheres que produzem o café na lata, é um café de extrema qualidade, inclusive já participou de diversos concursos de cafés. E mandou pra gente essas fotos que eles estão lá no mercado público em Curitiba, expondo o café na lata. Ótimo produto. Excelente. E é com esse registro, então, que a gente encerra as nossas redes sociais de hoje, professor Celso. Te vejo na semana que vem com mais informações sobre o City Farm, não é mesmo? É isso aí, até semana que vem e novas informações City Farm excelentes. Não percam. Boa semana, pessoal. Até domingo que vem. Tchau.